Paz, meus queridos. Bom dia. Bom dia com a presença gloriosa de Jesus, que tudo pode, que pode mudar o teu dia. Se você acordou triste, entregue tudo nas mãos dele e ele vai transformar esse teu dia. Não passe esse dia, não deixe esse dia ser um dia perdido, onde você não se vê motivado, onde você se sente triste, não tem motivos para lutar. Entregue tudo para Deus. Mesmo que hoje você esteja passando por um deserto terrível, creia, espere no Senhor. Ele pode fazer maravilhas em tua vida. Creia, meu amado, creia, minha amada. Hoje eu quero meditar com vocês exatamente sobre isso. Deserto, esperando no Senhor, confiando no Senhor. Se a vitória só vem lá no fim da prova, então o que acontece até lá? Podemos dizer que o tratamento acontece durante a prova. Durante esse deserto que passamos, Deus está nos tratando, está trabalhando em nossa vida, está moldando o nosso caráter, a nossa personalidade. É no tempo em que estamos esperando o livramento de Deus. O que faz alguém mais que vencedor? Não é uma vitória imediata no primeiro round da luta. Não, é justamente a espera confiante que produz em nós esse tratamento, esse trabalhar de Deus. Vivemos numa época em que tudo é instantâneo. Tudo tem que ser para logo. É comida congelada pronta, em que poucos ou muitos fazem sua comida, em poucos minutos lá no micro-ondas está tudo pronto. Rápida locomoção, transporte com avião, onde tanta gente hoje em dia tem acesso, e outras tantas coisas. Principalmente estamos numa geração imediatista, onde queremos tudo para logo. Mas a nossa geração, ela precisa ser mais paciente. Tem que aprender a ter paciência. Esperai com paciência no Senhor, diz a palavra. E por causa disso, tantos não sabem esperar. Vivem ansiosos, afobados, precipitados, fazendo tudo para ganharmos tempo. E quando as provas e as tribulações chegam, acham que todas as orações têm que ser respondidas instantaneamente na hora e que tudo tem que ser resolvido com urgência, que Deus tem que fazer naquela hora. Não é assim que funciona no reino. Como na maioria das vezes as coisas não acontecem assim. E aí muitas pessoas acabam se desesperando, porque não sabem lidar com o não ou com a espera. Precisamos aprender a esperar, pois a espera produzirá em nós frutos se aceitarmos esse tempo que Deus está nos dando. Em todas as promessas de Deus e o seu cumprimento há intervalo. Se você já leu a Bíblia, você vai ver em várias passagens, com várias personalidades bíblicas, aconteceu isso. Deus prometeu e demorou anos para acontecer. E as pessoas não murmuraram contra Deus. Porém, hoje é uma geração que não sabe esperar. Esse intervalo é um período de espera até que tudo se cumpra. E Deus continua no controle. E o mesmo se dá na adversidade. Temos que lutar, permanecer firmes, inabaláveis, mesmo que o vento sopre forte. Precisamos crer. Entre o seu começo e o seu fim, esse momento da nossa vitória, há um intervalo em que nós devemos aprender a esperar. É o tempo em que Deus está nos curando, é o tempo que Deus está trabalhando,
É o tempo que Deus está forjando nosso caráter. Mas muitos querem pular esses ciclos e não querem avançar gradativamente nesse processo. A espera produz mais resultados dentro de nós do que o que nós vemos fora de nós nesse tempo. Porque Deus está trabalhando no nosso interior, aonde Ele habita. Tem que estar limpo, arrumado, não pode haver mágoas. Muitas pessoas acham que a espera é uma desculpa daqueles que não creem na intervenção imediata de Deus, mas na verdade, meus queridos, a espera é uma marca daqueles que creem em Deus, sem dúvida alguma. A fé e a paciência andam de mãos dadas e não há como separá-las. Nós podemos ver isso no Novo Testamento em Hebreus 6, o 11 e o 12. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Uau, que forte! Paciência, persistência, espera. E ao falarmos sobre a perseverança e sobre não nos desesperarmos no meio das lutas, o escritor dessa epístola, ele, sendo inspirado por Deus, diz que é preciso mostrar cuidado, zelo, sermos diligentes e que nós imitamos pela fé e paciência aqueles que herdam as promessas. Ou seja, nós não podemos herdar as promessas divinas apenas pela fé, mas pela fé e pela paciência conjuntamente, sabendo esperar, sabendo suportar o processo, o trabalhar, o curar, o forjar de Deus. Isso não nos dá sustento à visão de uma fé automática, imediatista, mas nos leva a vermos que a espera faz parte do processo de intervenção de Deus em nossas vidas. Nós podemos ver o exemplo de Abraão, que foi chamado de o pai da fé e nos deixou o exemplo a ser seguido do tempo de espera. Nós vemos isso na carta de Paulo aos Romanos, o 4º capítulo, quando ali, após chamá-lo de pai da fé, o autor diz que devemos seguir as pisadas da fé de Abraão. Em Hebreus, novamente, ele é citado como exemplo e nós podemos ver: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Hebreus 6,15. Quando Deus fez a promessa a Abraão de dar-lhe um filho, ele tinha 75 anos de idade. Mas quando a promessa se cumpriu, quando esse filho chegou, ele já estava com 100 anos de idade, o que faz um período de mais de 20 anos. Veja, foi um período onde Abraão ficou amando a Deus, honrando a Deus, sendo fiel a Deus e jamais murmurou. Como precisamos aprender com o pai da fé. Mas temos outro. Davi também esperou muitos anos desde o dia em que Samuel o ungiu até o dia em que ele se assentou sobre o trono de toda a nação de Israel. Não foi Samuel ungir ele e ele correr para o palácio. Não, houve anos de espera em que ele continuou pastoreando as ovelhas de seu pai. E meus queridos, deixa eu te dizer uma coisa: esperar não é um sinal de derrota, de falta de fé, de que você não é capaz, de que você não é amado, mas faz parte da própria operação da fé. É o período em que Deus trabalha mais dentro de você do que fora, do que qualquer outro lugar.
A espera nos amadurece, nos fortalece, nos capacita para que possamos receber do Senhor tudo aquilo que Ele quer entregar em nossas mãos. O fato de não passarmos pelo período da espera significa que não estamos prontos para a herança. Quem não sabe suportar, crendo no Senhor, o período, esse processo, não está pronto para a herança. O filho pródigo, que eu diga, ele não quis esperar a hora certa de receber a sua herança do seu pai e foi precipitado, se antecipou em pegar toda a sua herança, demonstrou que ele ainda não estava preparado para o que tinha que receber. Pegou sua herança, foi embora e por não estar preparado acabou perdendo tudo: dinheiro, tempo fora de casa, a sua moral e a sua dignidade. Não queira pegar a herança, a promessa, antes do tempo destinado pelo Pai. Terá consequências drásticas. Verdadeiramente, eu e você temos uma herança em Deus. Temos direito a todas as coisas que o Pai nos prometeu, mas o tempo em que esperamos algo da parte de Deus, em oração, em fé, persistência, estamos amadurecendo para que possamos estar à altura e preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. A grande verdade é que nós não podemos definir um tempo para Deus. Nós devemos estar no centro da vontade de Deus e Ele é quem define o momento exato em que estamos preparados. Não podemos deixar de desafiar as pessoas a crerem que o milagre, a intervenção, a bênção do Senhor pode acontecer sim de imediato. Mas nós não temos nenhuma garantia de que isso sempre vai ser assim. Porque o Deus, nosso Pai, tem multiformes maneiras de agir. Há momentos de espera e neles Deus não vai agir apenas nas circunstâncias externas, mas principalmente nos valores internos, naquilo que precisa ser trabalhado dentro de nós. Nós vimos também Moisés. Ele passou por 3 períodos de 40 anos. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, 40 anos como libertador. Deus não o chamou imediatamente para ser libertador. Deus tinha coisas para ensinar para ele no palácio. Deus tinha coisas para ensinar para ele no deserto, forjar seu caráter, torná-lo um homem responsável para depois ele ir para o próximo passo, ser libertador de Israel. Tenho aprendido muito com Moisés com relação a esse assunto. Você deve aprofundar-se também nessa parte sobre a vida de Moisés, esses 3 períodos marcantes da vida de Moisés. Ele viveu 120 anos divididos nesses 3 períodos de 40 anos. No primeiro período, esse líder hebreu, ele levou 40 anos para achar que podia fazer a obra de Deus. Ele achou que já tinha condições. O engano dele foi se apoiar na cultura, no conhecimento, na educação que ele recebeu lá no palácio do faraó. Ao fim desse período, desse tempo, ele tentou fazer a obra de Deus com a sua própria força e capacidade, mas ele fracassou. O que levou ele a fugir do Egito, pois ele matou alguém que estava fazendo mal a um hebreu. No segundo período, ele ficou no deserto mais 40 anos. No fim desse tempo, ele chegou à conclusão de que ele não poderia fazer a obra do Senhor. Até mesmo quando o anjo do Senhor veio até ele, apareceu para ele lá na sarça ardente e o comissionou para fazer a obra, para ser o libertador de Israel, ele ficou se desculpando.
dando 1001 motivos de que ele não seria capaz, alegando não ser a pessoa ideal para fazer esse papel de libertador de Israel. Mas após esse período, ele descobriu que ele não podia fazer nada por si mesmo. Foi aí então que o Senhor o enviou como libertador. E os últimos 40 anos da sua vida foram gastos no seu ministério. Quando ele entendeu que a sua força, sua capacidade, as suas condições vinham do seu Deus, é que ele pôde realizar a missão para a qual ele tinha sido chamado por Deus. E não foi de imediato. Levou 80 anos para que isso acontecesse. E um ministério desse porte não se forma da noite para o dia, nem em alguns curtos anos de ministério. Não. É necessário tempo, muito tempo, para que ocorra toda a capacitação no interior. Tudo aquilo que Deus precisa trabalhar no caráter, na personalidade, instruindo, capacitando, fortalecendo, dando estratégias. Por isso, é preciso esperarmos, pois é nessa espera que Deus forja o nosso caráter. E quantos de nós sabem esperar? Às vezes, a espera não envolve apenas a nossa dimensão pessoal, mas como no caso de Moisés, esses 80 anos de preparação não foram em função do tempo de Deus em sua vida, mas também outros fatores externos envolvidos na própria história dele. Havia o tempo de Israel como nação. O Senhor havia dito antecipadamente a Abraão que a sua descendência seria escravizada por um determinado período de tempo. E isso nós podemos ler em Gênesis 15, 13 e 14. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas eu também julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Aleluia! Aleluia! Tudo está planejado na planilha de Deus. Não vamos querer atrapalhar os projetos de Deus. Por isso que há tanta gente arruinada, decepcionada, frustrada, porque não sabe colocar-se no centro da vontade de Deus e esperar o tempo de Deus. Mas, ainda que Israel tivesse o seu tempo dentro do plano de Deus, isso não dizia respeito somente aos israelitas. Para que Deus pudesse livrá-los do Egito e fazer com que eles tomassem posse de Canaã, houve mais uma questão ainda. O tempo dos povos que habitavam em Canaã. Na mesma ocasião, o Senhor disse a Abraão: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Em Gênesis 15, 16. Para que a terra pudesse ser tirada dos cananeus e entregue ao povo de Israel, havia um tempo em que a longanimidade de Deus estaria em operação. Observação, contemplação. Deus estava observando o povo. Quando esses se enchessem na medida da ira de Deus, esse tempo ia se esgotar. E aí viria o juízo.
Ao entregar a terra de Canaã aos hebreus, o Senhor não apenas estaria cumprindo o seu plano divino para o seu povo, mas também estaria julgando os povos que simplesmente o rejeitaram pelos seus pecados. Essas coisas estavam acontecendo simultaneamente e tinham seu tempo. Para nós pode estar sendo complicado entender Moisés, o povo de Canaã, o tempo de espera de cada um. Mas Deus já havia dito tudo a Abraão, estava tudo no controle de Deus, como está com a nossa vida quando temos que esperar. Nós temos que entender que Deus tem o seu tempo. O plano dele é perfeito. Até mesmo antes de tudo isso ocorrer, mais de 400 anos antes, Deus já havia dito que seria assim. Que essa espera teria que acontecer, que ela seria necessária e não seria mudada. E foi exatamente o que o Senhor fez. Foi o que o Senhor quis dizer previamente aos seus profetas. Dentro de todo esse contexto é que começou e entrou o ministério de Moisés. Foi por essa razão que ele não foi aceito antes. Ainda não era a hora. Talvez Deus já te prometeu tantas coisas e você ainda está na espera. Não se precipite, não murmure, não desespere. Porque ainda há circunstâncias, há fatores em que Deus está trabalhando para colocar tudo no seu devido lugar e levantar você grandemente no seu ministério. Aleluia. Quando o tempo chegou, Deus levantou Moisés, e assim será comigo e com você. Quando chegar o tempo, Deus nos levantará. Deus nos honrará. Precisamos, no entanto, aprender a esperar no Senhor. Assim como Davi declarou no Salmo 40, no verso 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Não importa a circunstância, meu irmão, é esperar com paciência. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Lembre-se, meu querido, muitas vezes esse tempo é um remédio que Deus está usando para curar nossas crises, nossas dores, para fechar feridas, para curar feridas, para curar emoções, para dar capacidades. Portanto, não pare de crer no que Deus pode e quer fazer na tua vida. Se nada acontecer imediatamente após sua oração, persevere em buscar ao Senhor e creia que Ele agirá. Espere nele até que você receba a sua resposta. E quando tudo terminar, você verá que não somente venceu a tribulação, mas você também tornou-se mais que vencedor em Cristo Jesus, que te amou, que te sustentou, que te capacitou. Você receberá o tratamento e a operação de Deus. Saiba suportar esse processo. E ao fim desse período de espera, você descobrirá que enquanto você aguardava no Senhor, Ele não apenas agiu nas circunstâncias, mas Ele também fez com que você alcançasse mais maturidade. Queridos, aconteça o que acontecer, saiba que Deus é soberano sobre todas as coisas, ao ponto de fazer com que você seja beneficiado em qualquer situação, no deserto, no vale, no paraíso, no palácio.
E que se você não tirar os olhos dele, nada poderá afastar você do seu amor e do seu cuidado. E a palavra do Senhor nos diz em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada do que você possa estar passando hoje poderá afastar você do amor de Cristo. Saiba que toda espera tem um fim. Todo deserto tem um fim. E chegará o momento em que você vai usufruir de todas as bênçãos do paraíso que o Senhor tem preparado para você. Não desista, não murmure e não retroceda. O que Deus tem guardado para você é abundantemente grande e você irá se surpreender. Deus abençoe você, em nome de Jesus.